Bem-vindos, tolos mortais! Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o futuro é pica! Finalmente estreou o primeiro episódio de Chainsaw Man. E eu não podia deixar essa oportunidade de fazer o início do vídeo mais elegante, como se fosse uma grande estreia de cinema para esse anime tão elegante. Bom, de elegante Chainsaw Man não tem, só tem sanguinolência, carnificina e muita serra elétrica. Bom, sem perder mais tempo para essa estreia, bora lá! Bom, o episódio começa com um clima de mistério. Não vemos a aparência de quem está meio que suspirando, como se tivesse sido cansado, só vemos seu ponto de vista. E meio que ele tá num bairro sujo, e quando ele ia meio que pegar a porta, rola um corte, e nós vemos essa mesma pessoa acordando. E daí essa pessoa fala: tá na hora de trabalhar. E é aí que somos introduzidos ao nosso protagonista, Denji, que foi pra estrada trabalhar, e meio que o Denji vai falando sobre meio que dinheiro. Tipo, ele fala que são 60 mil ienes por mês pra cortar árvores, e ele vendeu o seu rim por 1,2 mil ienes. O olho direito dele foi 300 mil ienes. E meio que ele tá devendo 38,040 ienes. Ou seja, é muito dinheiro. E meio que tá falando isso pra Pochita, que é um cachorrinho com uma serra elétrica. E a Pochita já sente a presença do demônio. E meio que um demônio morto, como meio que o demônio do tomate, vale muito mais dinheiro. E eu já falo um ponto positivo nesse episódio: a abertura. Sério, essa abertura ficou presa na minha cabeça antes mesmo da estreia. Só um trechinho e já tá na minha cabeça. E agora com a abertura inteira, tá bonito demais. Bom, tá psicodélico e sanguenta, ó, lá Chainsaw Man. E tem coisas bizarras, tipo Denji virando o cachorro de alguém. Bom, depois que eles matam o demônio tomate, e meio que um cara que veio aqui fala: olha, eu vou te dar 400 ienes. Então sobra 1.600 ienes. Então, após a taxa de localização, de administração, custos administrativos, e o Denji só recebe 70 mil ienes. Ou seja, meio que Denji tá muito falido. E meio que esse dinheiro vai durar meio que um mês. E meio que o jantar dele, do Denji, da Pochita, vai ser fatia de pão. Bom, o velhinho fala pro seu motorista que meio que o Denji tá devendo essa dívida por causa de seu velho caroteiro. E ele fala uma coisa sobre os verdadeiros caçadores de demônios: é que eles não passam de caçaças de demônios para a Yakuza. E além disso, o Denji faz o que alguém manda. E meio que o motorista: é mesmo? Denji, eu quero meio que o seu dinheiro para que você comece cigarro. E o Denji: claro! E meio que o cara que gerencia meio que os juros e a dívida do Denji fica: ô moleque burro. Bom, Denji tá em casa com Pochita, comendo meio que uma fatia de pão. E meio que o Denji ouviu que meio que as pessoas colocam geleia antes de comer o pão. E pra eles, o normal é um sonho pra eles. E meio que o Denji duvida que ele vai pagar essa dívida antes de morrer, e ele vai morrer sem namorar. E meio que o Denji fala que se ele pudesse realizar um sonho, ele queria meio que ir pro encontro com uma garota. Daí vemos o passado do Denji, e meio que o Denji tá olhando pro túmulo onde está o seu pai. E meio que o velho, meio que das dívidas, fala: ó, moleque, você tem que juntar 70%. Caso contrário, cortamos você em pedacinhos. E foi aí, nesse momento, que o Denji conheceu a Pochita. E ela ativa meio que sua motosserra mini. Bom, Denji assusta, já descobrindo que é um demônio. E meio que ele fala: ó, se você veio apenas me matar, pode fazer isso. Eu já estou morto de qualquer jeito. Só que a Pochita não veio atacá-lo, né? Porque meio que ela tava se machucada. E meio que o Denji percebe que ela meio que tá morrendo, assim como seu pai, que fez em um pequeno framezinho cosplay de Saori. Quem jogou Toki Doki já sabe a referência. Então Denji meio que pede pra Pochita o modelo, já que meio que beber sangue cura os demônios. Bom, a Pochita, com todas as suas forças restantes e poses adoráveis, ela morde o Denji. E daí começa o acordo deles. Ele ajuda a Pochita e ela ajuda o Denji.
Bom, voltando ao presente, o Denji não consegue dormir. E aí só tem certeza quando ele tá dormindo, quando ele sonha em dividir um pão com geleia com um potito. Ou flertar com uma menina. Daí Denji é chamado para mais uma missão contra demônios. E meio que o chefinho dele guia para um armazém abandonado. E o chefe dele fala: Denji, meu rapaz, estamos muito agradecidos a você. Você é leal que nem um cachorrinho e trabalha feito um burro. Mas o único problema com cães é que eu não suporto o fedor deles. Mas aí rola um plot twist. O Denji e a Pochita são esfaqueados com uma katana. E meio que esses caras queriam meio que poder demoníaco. Então eles fizeram acordo com um demônio. E vemos um demônio com uma grande cabeça. E vemos um exército de pessoas que se tornaram meio que seus subordinados, mas escravos. Porque queriam poder demoníaco. Os tornando zumbis. E esse é o demônio zumbi. E meio que o demônio: vamos matar você porque é um caçador de demônios. E eu odeio caçadores de demônios. Bom, Denji está correndo com a Pochita, mas ele tá sangrando muito. E piorando ainda mais, porque meio que ele tem uma doença por causa da situação precária que ele tinha. Mas os zumbis os encurralam e meio que um deles esfaqueia muito o Denji. E o coitado meio que não aguentava. Tudo que ele queria é uma vida normal. E eu dou um seiyuu pro novo seiyuu do Denji, um dos parabéns. Meio que esse seiyuu é iniciante. O nome dele é Konosuke Toya. E meio que o Denji é o primeiro papel dele, sendo um protagonista meio que shonen barra seinen. Igual que ocorreu com o Asta, com o Gatuko Kajayiwara. Bom, pelo fato do seiyuu se chamar Kikonosuke e ter o seiyuu do Takisho, meu príncipe guaxinim do bambu, que é a Ai Orochi, a dublagem desse anime tá valendo muito a pena. Daí vemos o corpo do Denji meio que morto e meio que o sangue dele saindo. E esse sangue cai na boquinha da Pochita, a revivendo. Daí temos uma memória da Pochita meio que trabalhando, só que não caçando demônios, sim encerrando árvores. E o Denji fala que ele tem uma grande chance dele morrer caçando demônios. E o único arrependimento dele é deixar a Pochita sozinha, pois ela pode acabar morrendo de fome, ou um outro caçador pode caçá-la. O Denji ainda fala que ouviu dizer que alguns demônios cuidam dos cadáveres. Então o Denji pede pra Pochita cuidar bem do cadáver dele. E tudo que o Denji quer é que a Pochita torne o sonho dele em realidade. Que ela vive numa vida normal e morra como uma morte normal. E quando o flashback acaba, vemos a Pochita meio que se fudido com o Denji e meio que regenerando o corpo dele. E quando o Denji acorda, meio que a Pochita fala. E meio que ela fala: eu sempre gostei de ouvir você falar dos seus sonhos, Denji. E meio que a Pochita fala pro Denji que ela emprestou o seu coração. E em troca, ela quer que ele mostre o sonho dele. E quando o Denji realmente acorda de verdade, ele vê que a Pochita não está mais com ele, só tem o cordãozinho que estava presente da Pochita. E o bizarro disso é que a Pochita tem a mesma seiyuu da Pino de Eden Zero. Até imagino aonde a Pochita realmente foi depois que ela deu o coração para o Denji. Ah, que cãozinho fofo! Ué, Chiquinha, a gente não pode achar que isso é um demônio? Ah, deixa pra lá, Waze. Ele é fofo. Bom, o demônio zumbi percebe que o Denji ainda está vivo e ela manda os seus zumbis para atacar ele. E meio que o Denji começa a se simpatizar com os zumbis, dizendo que eles são iguais, porque eles não ficaram satisfeitos com a felicidade que tinham e queriam uma vida melhor. Isso me lembra muito David, mas ele é uma exceção. Então ele puxa meio que o puxador que tinha na Pochita. E quando os seus zumbis meio que atacam por cima do Denji, Denji ressurge, mas como Chainsaw Man. E daí a motosserra para todos os zumbis, incluindo pro demônio zumbi. Essa ignorância pra tudo que é lado. E daí o demônio zumbi fica com medo e joga os seus escravos em direção ao Denji. Só que ele corta todo mundo como se fosse sushi. E quando o demônio zumbi ia atacar por cima, Denji consegue acabar com o demônio, o cortando pela cabeça. Num belo som visual de sangue e uma trilha sonora animal com serra elétrica no fundo. E meio que o Denji
por mais que meio que ele tenha acabado com o demônio principal, meio que pensa, bom, já que meio que todos os demônios ficaram sem líder, eu posso acabar com todos eles. E ele acaba meio que cerrando todos os demônios. Depois disso, um carro chega nesse mesmo armazém de manhã e sai 3 pessoas vestidas de preto. E uma delas chama atenção, uma de cabelo vermelho, que percebe que alguém chegou antes deles. E ela vê o Denji Chainsaw Man. Bom, ela se aproxima dele e fala, você tem um ser esquisito. Eu imagino que você tenha feito isso. E meio que o Denji estava meio cansado e meio que fala pra ela abraçar ele. E meio que ela faz. E daí a máscara de Chainsaw Man sai do corpo do Denji. E meio que aquelas pessoas percebem que ele é humano. Um deles chuta que ele tá possuído. Mas a menina de cabelo rosa meio que sabe que alguém está possuído com o olhar. E ela se apresenta como caçador de demônios público. E ela dá Denji 2 opções. Ela pode matá-lo como demônio ou mantê-lo como humano. E se ela ficar com ele, ela pode garantir que ele seja bem alimentado. E o Denji pergunta o que vai ter no café da manhã. E ela fala, pão com manteiga, geleia. E meio que o Denji, tá, eu aceito. E o episódio termina. Bom, esse final dá um grande cliffhanger, mas com certeza esse final se destacou com a aparição dessa personagem de cabelo rosa, que essa aqui vai dar no que falar. Bom, eu achei esse episódio incrível, prometeu sanguinolência, como prometeram, muitas fofuras da Pochita, além de nos simpatizarmos com Shinji e as meio que dívidas e promessas que ele tinha. Bom, estou ansiosa para segundo episódio, que vai ter a introdução do Aki e da Power. E com certeza Chainsaw Man vai ser um dos melhores animes dessa temporada de outubro. Bom, esse foi o primeiro episódio de Chainsaw Man. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Aqui, mano, Tobias e... Ô, Chiquinho, essa coisa tá serrando o Dragon de eu construir a serra elétrica da testa. Ela é muito fofa.